Olá pessoal, eu sou a professora Josiane Louvera e estou com vocês aqui hoje para resolvermos questões feitas pelo CESP para o concurso da ABIN. Então, sem mais delongas, vamos às questões. Primeira questão aí. Julgue o próximo item com base no que estabelece o Código Penal sobre falsidade documental e crimes praticados por funcionário público. A questão vai dizer: o funcionário que inserir ou facilitar, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública com o fim de obter vantagem devida para si ou para outrem ou para causar dano está sujeito à pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa, devendo ainda as penas ser aumentadas de 1/3 até a metade se a modificação ou alteração resultar em dano para a administração, a administração pública ou para o administrado. Percebam, pessoal, olha só, o gabarito oficial dessa questão está correto, mas eu sinceramente não creio, nem quero crer, que novamente a banca insistiria numa questão como essa, dando o gabarito como correto. Veja bem, o funcionário público que inserir ou facilitar, alterar ou excluir indevidamente dados corretos no sistema, e também temos o que inserir informações falsas. Para responder por esse crime previsto no artigo 313-A do Código Penal, a gente precisaria do funcionário público autorizado. O funcionário público autorizado que inseriu ou facilitar, alterar ou excluir indevidamente dados corretos no sistema ou inserir dados falsos ou no banco de dados, com a administração com fim de obter indevida para si ou para outro ou para causar dano, está sujeito à pena de reclusão de 2 a 12 anos. Faltou esses detalhes aqui. Agora, a questão continua mais equivocada. Devendo ainda as penas ser aumentadas de 1/3 até a metade, se a modificação ou alteração resultar em dano para a administração pública. O artigo 313-A não tem esse aumento de pena. Esse aumento de pena ele está no artigo 313-B. Então, o examinador aqui, ele fez uma mistura do artigo 313-A e 313-B. O examinador deu essa questão como correta, mas eu particularmente discordo desse gabarito e vamos ver o porquê. Olha o que diz o artigo 313-A. Inserir ou facilitar ao funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos no sistema informatizado, no banco de dados para a administração pública, com o fim de obter vantagem devida para si ou para outrem, ou para causar dano. Reclusão de 2 a 12 anos e multa. Agora vejamos o que está no 313-B. Modificar ou alterar. O funcionário, aqui ele não pede que seja o funcionário autorizado. Primeira diferença. Sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente, detenção de 3 meses a 2 anos. Perceba que aqui ele não fala em funcionário público autorizado e ele também não fala que o agente vai modificar ou alterar o sistema de informação ou programa de informática com o fim de obter vantagem devida para si ou para outro. Ele não fala em vantagem. Em contrapartida, no parágrafo único, ele vai dizer: as penas são aumentadas de 1/3 até a metade se a alteração resulta dano para a administração pública ou para o administrado. Então, perceba que houve aqui na questão a junção dos dois dispositivos sem que o examinador tivesse o tato, o cuidado. Portanto, o gabarito oficial, eu tenho que dizer para vocês, está correto. Mas eu particularmente entendo que essa questão deveria ter sido anulada ou então terem colocado o gabarito como errado. Por quê? O funcionário que inseriu facilitar, percebe, ele usa os verbos do artigo 313-A, mas ele não diz que é o funcionário público autorizado. Então, ele também não fala sobre a possibilidade da inserção de dados falsos e acaba trazendo uma mistura do artigo 313-A com o parágrafo único do artigo 313-B, ok? Então eu entendo que a questão está equivocada, porém eu tenho que dizer para vocês o gabarito oficial, a questão foi correta, tá? Vamos para a próxima. Julgue o próximo item com base no que estabelece o Código Penal sobre falsidade documental e crimes praticados por funcionário público.
A omissão em documento público de declaração que dele deveria constar, ou a inserção de declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigações ou alterar a verdade sobre fato jurídico relevante, sujeita o funcionário público à pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Perceba, sujeita, na verdade, qualquer pessoa a essa pena de 1 a 5 anos e multa nos termos do artigo 299 do Código Penal. No entanto, se esse funcionário público praticar o fato valendo-se da função, utilizando-se a função que exerce, aí a pena é aumentada, tá? Então, aqui, ele nem precisava estar falando do funcionário público. Então, sujeito ao funcionário à pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Se o documento for público, e de 1 a 3 anos, se o documento for particular. A pena será aumentada em 1/6 se a falsificação ou alteração for de assentamento de registro civil. Perceba, a falsidade ideológica praticada por qualquer pessoa, se o crime for praticado em relação ao documento público, terá efetivamente a pena de 1 a 5 anos. E se o documento for particular, de 1 a 3. No entanto, a pena será aumentada em 1/6 se a falsidade ou alteração for de assentamento de registro civil ou for praticado por funcionário público no exercício da função. Portanto, a questão está correta. Olha o que diz o artigo 299 do Código Penal. Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar ou nele fazer inserir, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita com o fim de prejudicar direito, criar obrigações ou alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevantes. Pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é público e reclusão de 1 a 3 se o documento é particular. Perceba que o legislador não exige aqui que seja funcionário, tá? Então, a questão está certa, porque sendo funcionário ou não, a pena é essa. A diferença é que se o agente é funcionário e comete o crime prevalecendo-se do cargo, então, se é funcionário que não se prevalece, é a pena do caput. Se é funcionário que se prevalece, ou se a falsificação é de registro, é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena da 6ª parte. Então, o examinador quis te fazer uma pegadinha para que o candidato pensasse, como aqui está funcionário, tem que ter a pena aumentada. Não, não basta estar funcionário. É necessário que o funcionário, para ter a sua pena aumentada no crime de falsidade ideológica, ele pratique o crime prevalecendo-se da função, ok? Continuando aí. Próxima questão. Em relação à aplicação da lei penal e aos diversos aspectos, julgue os itens seguintes. Nos crimes omissivos próprios e impróprios, não há nexo causal, visto que inexiste um resultado naturalístico atribuído ao omissor, que responde apenas por sua omissão. E se houver crime previsto no caso concreto. Gente, errado. Errado por quê? Trouxe para vocês aqui um crime omissivo, um exemplo de crime omissivo próprio, que é o crime de omissão de socorro. Por exemplo, deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave iminente perigo. Ou não impedir, nesses casos, socorro à autoridade pública, detenção de 1 a 6 meses. Percebe que a omissão, ela na verdade já traz um resultado normativo. Ela não precisa necessariamente ter aquele resultado naturalístico. Agora, o que o examinador fez aqui foi trazer o tratamento da omissão própria em igualdade de condição com a omissão imprópria. O crime omissivo próprio é aquele crime que o legislador já traz a conduta do agente na forma de deixar de fazer alguma coisa. Já o crime omissivo impróprio, ou crime comissivo por omissão, ele, na verdade, é a omissão do agente que tinha por obrigação agir para impedir o resultado. Então, se o agente pode e deve agir para impedir o resultado e não impede, ele responde como se ele tivesse praticado a conduta. É a questão da relevância da omissão prevista aí no artigo 13, parágrafo 2º, vejamos. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? A. Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção e vigilância. B. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. C. Com o seu comportamento anterior,
criou o risco da ocorrência do resultado. Então, como você pode ver, na omissão própria, a gente já vai ter o resultado jurídico, o resultado normativo. Mas na omissão imprópria, a gente tem sim o resultado naturalístico da conduta, de forma que a nossa questão aqui ficou errada, que diz nos crimes omissivos próprios e impróprios não há nexo causal, visto que inexiste resultado naturalístico. Ou seja, tratou tanto a omissão própria quanto a omissão imprópria da mesma forma. E, na verdade, no crime omissivo impróprio, há sim a possibilidade de encontrarmos o resultado naturalístico, conforme a gente viu aqui a questão. Vamos continuando. Em relação à aplicação da lei penal e aos diversos aspectos do crime, julgue os itens seguintes. Dado o reconhecimento na Constituição Federal do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, como garantia fundamental, o advento de lei penal mais favorável ao acusado impõe sua imediata aplicação mesmo após o trânsito julgado da condenação. Todavia, a verificação da lex Mitchell no confronto de leis é feita no caso concreto, cabendo, conforme a situação, retroatividade da regra nova ou ultratividade da norma antiga. Perfeito isso aqui. É exatamente o que a gente entende ao ler o artigo 2º do Código Penal, que vai dizer pra gente: ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. A lei posterior, que de qualquer modo favoreceu o agente, aplica-se a fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Percebam o seguinte: se você praticar um fato sob a égide da lei X, fato esse que é considerado criminoso, e após a prática desse fato, você pode já estar respondendo a inquérito, pode já estar respondendo a processo, pode já estar na fase da execução da pena por ter sido condenado. Se sobrevier uma nova lei dizendo que esse fato, praticado sobre a égide da lei X, não é mais considerado crime, essa lei Y, ela é chamada de lei nova mais benéfica, porque ela deixa de considerar um fato que outrora era previsto como criminoso e agora não é mais. Então ela está revogando um crime anterior, então ela é uma lei mais benéfica e, portanto, ela retroage, ela é uma lex Mitchell, né? Ela é uma lei melhor, então ela vai retroagir, tá claro? Então a lei vai retroagir sempre que ela beneficiar. Ela pode beneficiar porque ela deixou de considerar o fato como criminoso, ela pode beneficiar porque ela diminuiu a pena, ela pode beneficiar porque ela trouxe uma causa de diminuição, ela atenuou, ela mudou de reclusão para detenção. Então vários são os fatores que fazem com que uma lei penal possa retroagir, não apenas a exclusão do crime, a revogação do crime, tá claro? Agora, imagine que a lei X diga que o fato é criminoso e que a pena é de reclusão de 2 a 8 anos. Sobrevenha uma nova lei e diga, na lei Y, que o fato praticado sobre a égide da lei X, ele realmente continua sendo criminoso, mas a pena agora é de reclusão de 3 a 12 anos. Perceba, a pena aumentou. Então, se a pena aumentou, essa lei não retroage, essa lei só se aplica para frente, porque ela é uma lei prejudicial, então ela é irretroativa. Então, isso significa dizer que a lei anterior, que era mais benéfica, que era vigente durante o período que a gente praticou a ação ou omissão, essa lei continuará sendo aplicada. A esse fenômeno em que a lei que foi revogada continua produzindo seus efeitos para os fatos praticados durante a sua vigência, continua sendo aplicada porque a lei mais nova, revogadora, ela é prejudicial. Para essa lei que foi revogada e continua produzindo efeito, a gente vai dar o chamado efeito da ultratividade. Então, a lei penal anterior, que de qualquer forma é mais benéfica, e os fatos ocorreram durante sua vigência, ela continuará sendo aplicada, e isso é o fenômeno da ultratividade da lei penal. A lei posterior, mais benéfica que retroage, nós vamos ter aí a retroatividade da lei mais benéfica. Se a lei posterior, ela é prejudicial, ela é irretroativa. Isso a gente presume, a gente verifica, né? Não é nem uma presunção, é uma certeza do que a gente lê aqui no artigo 2º do Código Penal, ok? Continuando aí para a próxima questão. Em relação à aplicação da lei penal
e aos diversos aspectos do crime, julgue os itens seguintes. No Código Penal brasileiro, adota-se, em relação ao conceito de crime, o sistema tricotômico, de acordo com o qual as infrações penais são separadas em crimes, delitos e contravenção penal. Pessoal, olha, essa questão está errada, porque o nosso sistema é o sistema dualista e não o tricotômico, o dualista ou binário, do qual nós temos um gênero infração penal com duas espécies, crime e contravenção. Não existe crime, delito e contravenção. Crime e delito são sinônimos, significam a mesma coisa. Então a gente adotou o critério, o sistema binário, né? Onde infração penal é um gênero que tem duas espécies, crime e contravenção. Portanto, essa questão está errada e essa resposta você encontra no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, que vai nos dizer: considera-se crime a infração penal que a lei comina a pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa. Contravenção, a infração penal a que a lei comina isoladamente pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. Então, como se pode verificar, o nosso sistema é o dualista ou binário e não o tricotômico, como quis o examinador. Não é infração dividida em 3 espécies, é infração dividida em 2, crime e contravenção. Ok? Bom, errada essa questão, vamos à próxima. Em relação à aplicação da lei penal e aos diversos aspectos do crime, julgue os itens seguintes. No que se refere à relação de causalidade penal, a teoria da equivalência dos antecedentes causais situa-se exclusivamente no terreno do elemento físico ou material do delito, razão pela qual, por si só, não pode satisfazer a punibilidade. Percebam, no que se refere à relação de causalidade, a teoria da equivalência dos antecedentes causais situa-se exclusivamente no terreno físico ou material do delito, razão pela qual, por si só, não pode satisfazer a punibilidade. Verdade. Gente, o artigo 13 do Código Penal vai dizer que só responderá pelo resultado o agente que deu causa, né? E nós adotamos realmente a teoria da equivalência dos antecedentes causais, é óbvio, com uma interpretação do caso de que não posso levar isso ao regresso infinito, né? A gente tem que ter o método de eliminação hipotética das causas para a gente saber realmente quem vai responder pelo resultado. Agora, isso não interfere na punibilidade, até porque alguém pode ter praticado uma ação, uma omissão, essa ação, omissão ter gerado um resultado e, portanto, o fato típico está previsto, ilícito, culpável, mas pode ser que o agente não seja punível. Pode ser que esteja diante de uma causa excludente, extintiva de punibilidade. Então, realmente, a questão está coerente com o nosso sistema. Veja o que diz o artigo 13. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. De forma que só se pode aplicar o resultado, a punição pelo resultado, quando se verifica que o agente teve uma conduta dolosa ou culposa e que essa conduta dolosa ou culposa foi realmente a causa para o resultado. É a chamada conditio sine qua non ou a teoria da equivalência dos antecedentes causais, analisada segundo o processo de eliminação hipotética de Tirren, que tem aqui no artigo 13 do Código Penal, ok? Então, não se discute em relação à situação de relação de causalidade quanto à punibilidade. A punibilidade ela é analisada em outro momento. No que diz respeito à relação de causalidade, a gente vai analisar se houve conduta dolosa ou culposa e se essa conduta gerou um resultado, para que a gente possa tão somente afirmar que há um fato típico. Mas daí a falar em punibilidade são outros critérios. Portanto, correta a questão, tá? Continuando aqui, julgue o item a seguir referente ao Instituto do Direito Penal. O erro de proibição excusável
exclui o dolo e a culpa. O inexcusável exclui o dolo, permanecendo, contudo, a modalidade culposa. Errada a questão. Isso estaria correto se tivesse falado o erro de tipo. O erro de tipo, quando ele for excusável, ou seja, desculpável, invencível, ele exclui dolo e culpa. Se ele for vencível, ele exclui o dolo, mas o agente pode responder por culpa, de forma que essa questão está errada, com fundamento no artigo 21, veremos o artigo 21. O artigo 21 vai dizer pra gente o seguinte: o desconhecimento da lei, que é o erro de proibição, tá? O erro de proibição ele tá aqui no artigo 21, quando se fala sobre o erro sobre a ilicitude do fato. O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa circunstância. Então, se você analisa o que o seu examinador trouxe, ele diz o erro de proibição. O que é o erro de proibição? Exatamente o erro quanto à ilicitude do fato, previsto no artigo 21 do Código Penal. Se ele for excusável, ele isenta de pena e não exclui dolo e culpa. O que exclui o dolo e a culpa é o erro sobre o elemento do tipo, que é o erro de tipo, no artigo 20, que vai dizer: o erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo. Então não é erro de proibição, erro de tipo. O que temos no artigo 20 é erro de tipo. Mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Josene, qual é a diferença? No erro de tipo, eu erro quanto ao elemento constitutivo do tipo. Como assim? Eu acredito que estou levando esse passador comigo e que ele é o meu. E aí, quando eu chego a casa, eu percebo, e esse não é o meu. Eu trouxe o passador de alguém. Então, eu acabei subtraindo coisa alheia móvel, mas acreditando que a coisa era minha. Então, eu errei quanto ao elemento constitutivo do tipo, ou seja, coisa alheia, coisa móvel, não quis subtrair coisa alheia móvel. Eu achei que era própria. Então, eu errei. Se eu errei e esse erro for invencível, qualquer pessoa erraria naquela mesma circunstância, exclui o meu dolo e a minha culpa. Se esse erro for vencível, ou seja, se for verificado que se eu tivesse um pouquinho mais de cuidado, eu teria visto que não era o meu, e aí eu não teria trazido coisa alheia para casa, isso significa que esse meu erro é vencível. Esse meu erro é vencível, isso vai fazer com que eu possa responder apenas a título de culpa se o crime admite a modalidade culposa. Como isso seria considerado o crime de furto, e furto não admite a modalidade culposa, a gente não pode falar aqui em crime culposo, mas se admitisse, responderíamos pelo crime na forma culposa. É diferente do erro de proibição. No erro de proibição, eu não erro quanto ao elemento constitutivo do tipo. Eu erro quanto à ilicitude do fato que eu estou praticando. Eu acredito que o fato que eu estou praticando é um fato lícito, quando na verdade não é. Então imagine, por exemplo, que eu seja uma holandesa, venha ao Brasil no carnaval e acredite que eu possa, na praia de Copacabana, fumar o meu baseado. Eu não posso, porque a lei brasileira não permite. Só que eu sou holandesa, não conheço nada aqui, chego na praia, a primeira coisa que eu vejo é um monte de gente fumando maconha. E como no meu país isso é liberado, eu vou e fumo também. Olha, eu estou errando quanto à ilicitude do fato. Se esse erro for vencível, eu respondo pelo crime com a minha pena diminuída. Se esse erro for invencível, me isenta de pena, tá claro? Então, no erro de proibição, eu não erro quanto ao elemento constitutivo do tipo, como ocorre no erro de tipo, tá claro? Então, aqui no erro de tipo, o erro sobre o elemento constitutivo exclui o dolo, mas exclui dolo e culpa, mas permite a punição por crime culposo ser previsto a forma culposa em lei se o erro for vencível. Vamos aproveitar para falar da discriminante putativa. O parágrafo 1º vai dizer: é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Aqui nós estamos diante daquilo que a gente chama de estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular de um direito, legítimo dever legal putativo. Ou seja,
Por isso é chamado discriminante putativa. É o erro que só está na cabeça daquele que age. O agente que age acreditando estar em legítima defesa, quando na verdade não estava, ele age acreditando, supondo situação de fato, ou seja, se ele tivesse efetivamente sendo agredido, tornaria a ação dele legítima. Então ele acredita estar, é putativo, é imaginário. E aí nesse caso, a gente não vai dizer que vai excluir dolo e culpa como está aqui no caput. Na verdade, vai ser uma questão de isenção de pena se esse erro é invencível. Se esse erro ele é vencível, não há isenção de pena. Aí o agente responde pelo crime a título de culpa. Aqui nós temos a chamada culpa imprópria, em que, na verdade, o agente agiu com dolo, mas o legislador, por questão de política criminal, preferiu punir a título de culpa em razão do erro. Tá ok? E aí, o erro determinado por terceiro responde pelo crime terceiro que determina o erro. Se o agente faz o outro incidir em erro e determina a conduta deste, quem responde pelo crime é o terceiro que determinou o erro. Se o outro poderia vencer esse erro, então a gente pode estar diante dos dois tendo responsabilidade. Mas é claro que na hipótese do parágrafo 2º, se o outro não podia vencer, não podia saber que estava em erro, foi o outro que o induziu, então só ele responde. Erro contra a pessoa. O erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. O que é isso? Eu quero atingir o João. Fico aguardando o João sair do trabalho para atingi-lo. E aí quando o João sai, eu atinjo. Depois eu descubro que aquele não era o João, que aquele era o Pedro. Eu me equivoquei em relação à pessoa. Ora, vou deixar de responder pelo crime porque na verdade eu queria o João e atingir o Pedro? Não. O legislador diz, vai responder pelo crime como se tivesse atingido o João. Você, nesse caso, responde como se tivesse atingido a vítima virtual e não a vítima real. Tá claro? Então, o erro contra a pessoa não exclui dolo, não exclui culpa, a gente responde considerando as condições da pessoa que se queria atingir. E aqui é realmente a resposta da questão, né? O desconhecimento da lei é inexcusável, mas o erro sobre a ilicitude do fato que se pratica, o exemplo do holandês que eu dei, se inevitável, isenta de pena, se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3, portanto a questão está errada, porque quando se fala em erro de proibição, não há que se falar em excluir dolo e culpa, e sim em isenção de pena, se o erro for excusável. Erro excusável significa erro desculpável, erro invencível, ok? Nós encerramos esse bloquinho aqui, no próximo a gente continua com mais questões de direito penal e leis penais para o seu concurso da BIM. Até lá!